Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 29 de março de 2025, sejam todos bem-vindos. Donald Trump terminaria a semana com 3 derrotas, eu disse terminaria. Ele termina a semana, no entanto, com 3 vitórias em relação ao lawfare. Vejam só, no começo da semana, a CNN dava com destaque a seguinte notícia. A presidente de uma agência crítica que analisa demissões de funcionários federais pode permanecer no cargo, decidiu um juiz na terça-feira, revertendo formalmente a decisão ilegal do presidente Trump de demiti-la. Donald Trump estava fazendo uma limpa em 2 agências, cujos nomes, os significativos nomes são o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas e o Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito, 2 agências que seriam, digamos assim, limpas. Pois é. Só que aí os juízes entraram em ação. E uma das ações dizia que Donald Trump não podia demitir, então, esta senhora, Cat Harris, que aparece na foto. O juiz distrital Rudolph Contreras deu uma grande vitória a Cat Harris, presidente do Merit Systems Protection Board, uma agência independente que tem o poder de revisar e reverter demissões de funcionários federais. O conselho, pouco conhecido, assumiu nova importância à medida que Trump inicia demissões em massa do governo, levando milhares de demissões, dizia a CNN. O juiz decidiu que Harris pode permanecer no conselho pelo resto do seu mandato, que expira em 2028, a menos que seja demitida por justa causa, conforme especificado pelo estatuto que estabeleceu a própria agência. Autoridades do governo Trump não citaram nenhuma causa quando tentaram demiti-la no início de fevereiro, dizia a CNN. Primeira derrota de Trump, portanto. Segunda derrota de Trump. Um juiz ordenou na quinta-feira a reintegração de um membro do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, a outra agência, e dirigiu duras palavras ao presidente Trump. No processo, a juíza sênior Barry Howell, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, D.C., disse que Trump não tinha o poder de demitir livremente membros da agência, cuja sigla é NLRB. Nesse caso, não tinha autoridade para demitir Gwen Wilcox, essa senhora que aparece na tela, a primeira mulher negra a servir no conselho. Abre aspas. O presidente não tem autoridade para demitir membros do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas quando quiser, e sua tentativa de demitir a autora de sua posição no Conselho foi uma violação flagrante da lei, escreveu o juiz Howell. O National Labor Relations Board, a agência que era chefiada por Gwen Wilcox, é composta por 5 membros e controla práticas trabalhistas injustas e media disputas entre trabalhadores e a gerência. Então, estava ali decretada a segunda derrota de Trump na semana. Estava. As coisas mudaram de sexta-feira para cá, ou seja, desde ontem. Primeira vitória de Trump. O Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia deu ao presidente Trump uma grande vitória na sexta-feira. Claro, o governo recorreu a um tribunal de apelações. A questão era se membros demitidos do National Labor Relations Board e Merit System Protection Board permaneceriam demitidos enquanto o processo legal continuasse. Em uma votação nesse Tribunal de Apelações, uma votação de 2 votos contra 1, o tribunal concluiu que anular as demissões de Cat Harris e Gwen Wilcox causaria danos irreparáveis ao privar Trump de sua autoridade constitucionalmente investida como presidente.
Ou seja, muita gente acabou comentando, ainda existem juízes nos Estados Unidos. Aí, comenta aqui o Red State, em um mar de decisões judiciais que parecem fortemente politizadas, este é um bom retorno à sanidade. Harris e Wilcox foram nomeados pelo ex-presidente Joe Biden para agências sob o poder executivo. Enquanto a imprensa está correndo para chamar isso de uma violação de agências independentes, a realidade é que nenhuma agência executiva é independente, e nem deveria ser, diz o Red State. A responsabilização e a supervisão da burocracia são primordiais, e isso depende da autoridade máxima sobre ela, ou melhor, isso depende de uma autoridade que repousa inteiramente sobre Donald Trump. Ele tem autoridade para isso, aliás, é a autoridade máxima. Qualquer outra pessoa colocaria os funcionários do governo fora do alcance dos eleitores. Mas, como disse então, um dos comentários, ainda existem juízes na América. Foi então a segunda vitória de Donald Trump. Mas teve mais uma, a terceira vitória. Vejam só, um Tribunal Federal de Apelações permitiu, também ontem, sexta-feira, que Elon Musk e o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, retomassem os esforços para desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. Em uma vitória para a administração Trump, o 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma decisão inferior que concluiu que Musk estava excedendo a autoridade, ou melhor, estava exercendo autoridade independente o suficiente para exigir a confirmação do Senado sobre a cláusula de nomeações da Constituição. Embora o papel e as ações dos réus relacionados à USAID não sejam convencionais, não convencional não é necessariamente igual a inconstitucional, escreveu o juiz do Circuito dos Estados Unidos, Mervyn Quattlebaum. Então, foi mais uma vitória de Donald Trump. Estava realmente difícil porque os juízes mostravam forças nos tribunais inferiores. Dois tribunais de apelação, portanto, colocaram as coisas no devido lugar. O que o DOGE está fazendo e o que o presidente Donald Trump estão fazendo em relação a esses funcionários demitidos é de competência, é da alçada exclusiva do presidente, que pode nomear e desnomear. Pode admitir como pode demitir. Ponto final. Simples assim. As coisas voltaram aos trilhos, mas é uma vitória, considerando, digamos, a força de juízes que foram colocados lá por membros importantes do Partido Democrata. Aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo. George Soros, por exemplo, ele mesmo se ufanava em dizer que tem um exército de advogados, promotores e juízes. As coisas estão mudando. Bem, estão mudando também em alguns estados em termos de arrecadação. Vejam só, uma notícia importante, principalmente para nós que conhecemos muito bem o que são os impostos, não é mesmo? Vejam só. O Mississippi aboliu oficialmente o seu imposto de renda estadual, posicionando-se como um líder do movimento pela liberdade econômica e governo limitado. Isso aqui parece uma notícia para nós, né? Alguma coisa que vem de Marte, algo assim. O governador republicano Tate Rivers sancionou a legislação na sexta-feira, declarando-a uma vitória geracional e um novo capítulo ousado para famílias trabalhadoras, empreendedores e americanos amantes da liberdade em todo o sul dos Estados Unidos. Ele disse: "Conseguimos, Mississippi." Aliás, ele publicou isso no X. "Acabamos de eliminar o imposto de renda." E aí, claro, muita gente diz, bem, esse é o caminho para a prosperidade. Governo pequeno, poucos impostos. Para quê? Para que os produtores de riqueza, aqueles que fazem um Estado rico, tenham mais liberdade para empreender. É claro que eles
com essa liberdade e com mais dinheiro, poderão investir mais na produção, abrindo novas vagas de trabalho, ou seja, fazendo a roda girar para a frente. Coisa muito difícil de compreendermos hoje. Aliás, isso também ainda ressoa em Washington, porque, afinal de contas, o Washington saiu recentemente, Washington DC, das mãos dos democratas. Então, o eco, nesse momento, vai para o passado, diz aqui o Gateway Pundit. Enquanto o Mississippi aboliu oficialmente impostos de renda, o Washington continua sufocando o povo americano com impostos, inflação e gastos descontrolados. O Mississippi, fazendo o contrário, está zerando impostos. Bem, é claro que Donald Trump também trabalhará muito nesse sentido. Afinal, o Mississippi é governado por um republicano, a quem Trump apoia e acha o máximo. Pois é, pode-se esperar notícias importantes também no momento em que Donald Trump conseguir criar um sistema de abastecimento interno tão forte que possa, inclusive, bloquear aumentos de tarifas, ou diminuí-las, na medida em que as coisas derem certo, na medida em que o seu país, o seu reduto, tenha possibilidades de ser autossuficiente ou independente de China ou qualquer outro país nas produções ou na manufatura de produtos e assim por diante. E é claro que a tendência é também diminuir o tamanho do Estado e reduzir impostos ao máximo. E os Estados Unidos seriam, então, o país mais atraente do mundo para investimentos. Daí porque muita gente diz que empresas que estão indo para os Estados Unidos, como o caso da Audi recentemente, que anunciou que criará uma planta enorme nos Estados Unidos, não são só por medos de tarifa, não. Eles já estão apostando num grande e próspero mercado. Bem, se por um lado as coisas nos Estados Unidos estão, parece, ao que tudo indica, pendendo para o governo, na Europa as coisas estão complicadas, porque parece que a cada momento que passa, a tensão entre OTAN e Rússia aumenta. Vejam só o que disse Martin Armstrong na sua coluna hoje. A OTAN assumiu o controle de transferência de equipamentos militares para a Ucrânia. A missão também é responsável pelo treinamento de soldados ucranianos. O chefe do Ministério da Defesa polonês visitou o centro de logística Polog Hub em Josionka, na Polônia, por meio do qual a ajuda militar é entregue à Ucrânia, e também se encontrou com soldados estacionados lá. Isso quer dizer o seguinte: usar a Polônia para transferir armas e logísticas para a Ucrânia é, em alguma medida, avançar sobre a linha vermelha, ou estar muito próxima dela, a linha vermelha estabelecida pelo Kremlin, que disse que não quer que a Polônia se envolva diretamente nisso. Mas o que Armstrong comenta é o seguinte: neocons, que agora atuam pesadamente na Europa, estão provocando ao máximo a Rússia para que ela agrida um dos países membros da OTAN, para então responder pesadamente, ou seja, iniciar uma guerra que terminará, claro, de forma não convencional. Essa é a ideia de Martin Armstrong, ou pelo menos é isso que ele está defendendo. Os neocons, que agora estão concentrados na Europa, farão de tudo para criar uma guerra com a Rússia, para, de certo modo, também emperrar toda a máquina que Donald Trump está fazendo sair dos trilhos, entre outras coisas. Mas também, por outro lado, é muito preocupante a ação da Rússia e da China em relação ao Irã. Se a Rússia entrar em guerra com a OTAN, evidentemente não terá força suficiente para continuar dando as cartas no Oriente Médio, ou pelo menos tendo uma presença forte no Oriente Médio. E aí, quem seria o representante da Rússia no Oriente Médio enquanto a Rússia estiver em guerra com a OTAN? Muita gente está dizendo, claro, que seria o Irã. E o Irã também seria do interesse da própria China, ser uma força nuclear no Oriente Médio. Bem, o professor Hafizadeh, que é iraniano, mas também americano, professor em Harvard, ele saiu do Irã,
na adolescência, foi para a Síria, depois foi para os Estados Unidos, lá tornou-se americano e é um notório professor de Harvard. Bem, o professor Majid Hafizadeh publicou o seguinte hoje no Gatestone Institute. Ele diz: agora, com o ultimato de Trump entregue em 7 de março ao Irã, dando ao regime iraniano um prazo de 2 meses para desistir de seus programas nucleares e de mísseis ou enfrentar consequências severas, Pequim e Moscou estão simplesmente acelerando os esforços de Teherã para se juntar ao clube nuclear e possuir pelo menos 6 bombas nucleares antes que o prazo de Trump expire. O prazo, então, o prazo terminaria em 7 de maio. E aí, muita gente está dizendo, mas por que Trump deu um prazo tão grande? Talvez para se armar de forma suficiente no Oriente Médio para enfrentar, sim, um Irã nuclear e, muita gente diz também, a própria Turquia. Bem, isso são cogitações, mas o fato é que, sim, Trump deu um prazo de 2 meses para o Irã. Em outro tópico do professor Hafizadeh, ele diz o seguinte: uma reunião entre autoridades iranianas e chinesas em Pequim, seguida pela rejeição total dos avisos de Trump pelo líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, pode sinalizar um acontecimento perigoso. O Irã recebeu provavelmente garantias da China e da Rússia de que protegerão o regime, apoiarão o seu programa nuclear e garantirão que ele adquira armas nucleares antes do prazo possivelmente generoso demais estabelecido por Trump, não importando as consequências. Em outro tópico, ele diz: a rejeição ousada do Irã às ameaças de Trump pode não ser baseada em força interna, mas em garantias externas. Pequim e Moscou provavelmente calcularam que se o regime iraniano se juntar ao clube nuclear e possuir bombas nucleares antes que o prazo de Trump expire, e ele tome uma ação direta, o Ocidente, então, será forçado a aceitar um Irã com armas nucleares, assim como teve que aceitar uma Coreia do Norte nuclear, diz Hafizadeh. O problema é que o professor Hafizadeh não considera aqui como Israel agirá nesse caso. Se a Europa aceitar de boa que o Irã entrou para o clube nuclear, esse não será nem de longe, não acontecerá nem perto disso com Israel. Israel não aceitará um Irã nuclear de forma nenhuma. Mas isso não está na consideração de Hafizadeh. Então podemos também imaginar uma resposta forte de Israel, que é um país nuclear. Mas finaliza o professor, seu último tópico diz: com o ultimato de Trump em vigor, esses adversários estão correndo contra o relógio para garantir que o Irã se torne um Estado com armas nucleares. Se os Estados Unidos e seus aliados não agirem imediatamente, o equilíbrio de poder pode mudar permanentemente e o Ocidente pode perder a guerra antes mesmo de perceber que ela começou. Bem, aqui, claro, é uma visão já bem mais pessimista do professor Hafizadeh. Mas o fato é o seguinte: muita gente comenta, na linha do professor Hafizadeh, que uma vez que o Irã tenha armas nucleares, ele não as usará apenas como propaganda de dissuasão, e sim, ele os usará para fazer com que o mundo entre num caos tão grande a ponto de vir o profeta que eles esperam, o chamado Mahdi. É o que muita gente diz, porque, afinal de contas, não se pode separar política de religião quando se fala de Irã. E Israel também sabe disso. Então, aqui seria a questão aqui é mais ou menos como acontece no leste europeu. O que acontece no leste europeu é que é mais ou menos como os filmes de cowboy do passado. Um duelo, filme que terminava com um duelo no centro daquela vilazinha do oeste. Duas pessoas, uma de frente para a outra, para apostar quem puxaria
a arma mais rápida ou quem apertaria o gatilho antes. Isso está acontecendo agora em relação OTAN e Rússia e também acontecerá no Oriente Médio entre Irã e Israel, se o Irã tiver armas nucleares, claro. Então, por esse viés aqui, não podemos esperar um futuro muito glorioso para a humanidade daqui para frente. Muito bem, por enquanto é isso. À noite eu volto, tenho muito mais para falar, e à noite eu volto com uma live para concluir a parte 1, para concluir a live do sábado passado, né? Com a parte 2 hoje e mais algumas informações. Então eu espero vocês à noitinha, provavelmente 6 horas, 6h30, eu volto com a live do sábado. Até lá, se Deus quiser.